Naquela noite, a cerimônia de casamento do carregador, com a primeira princesa, já havia terminado. Mas a festa só havia começado. Enquanto isso, dentro dos aposentos do Kang, um nobre do Império Sagrado apareceu, querendo dar a ele alguns presentes, em nome do imperador. Kang respondeu: "Para mim, não precisava. Obrigado pela sua generosidade, mas este é um evento especial, é o casamento da princesa com o seu mais novo rei. São eles que merecem toda a atenção. Mas eu tenho que agradecer pelos presentes, acho que vou dar um pulinho no Império Sagrado, para mostrar o tamanho da minha gratidão. Aproveitando, me diga como as coisas estão, caso estejam precisando de alguma ajuda." O nobre respondeu: "Não precisa, não queremos lhe incomodar. Não há nenhum problema no Império Sagrado que mereça a sua atenção. Os cidadãos estão vivendo muito bem, e são todos felizes. Aproveitando, queremos lhe dar esta armadura sagrada, feita pelos nossos melhores ferreiros. A propósito, a filha do atual imperador ficou sabendo do senhor, então gostaríamos de saber se o senhor gostaria de se casar com ela. Mas só se o senhor quiser." Esse tratamento para o Kang não foi somente no Império Sagrado. Em todos os outros países também, todos dizem a mesma coisa. Para o herói Kang, que está tudo bem em seus reinos, não precisa se dar ao trabalho de os visitar, com medo do que pode acontecer, se Kang encontrar qualquer coisa que não o agrade. Depois que todos foram embora, Kang estava aproveitando a sua riqueza, pensando que nunca havia experimentado ter uma cama feita de ouro. É meio desconfortável. Mas e daí? Lanovel, desanimada, perguntou se Kang estava se divertindo. Ele perguntou para ela o porquê dessa cara. Ela explica que os antigos heróis não davam tanto valor para a riqueza. Kang rebate, dizendo que esses antigos heróis não tinham nenhuma atitude. É claro que eles não podiam simplesmente arrumar tudo e sair quando acaba o trabalho de herói. A Lanovel apenas ficou calada. Kang olha para os presentes e pensa que a maioria é completamente inútil. A armadura sagrada é uma delas. Graças à sua habilidade, o controle físico, seu corpo é mais resistente do que qualquer armadura. Também lhe deram a espada sagrada, mas com a espada Endymion, todas as outras espadas se tornam medíocres. Até mesmo as poções de aumento de nível são um desperdício. Kang já está no nível máximo, então essas poções também são inúteis. Mesmo sendo inúteis, ele estava com pena de jogá-las fora, mas não sabia o que fazer com elas. Foi nesse momento que o carregador apareceu. Estava mentalmente cansado da festa. Assim que o viu, Kang teve uma ideia. Alguns minutos depois, vimos o carregador usando a armadura. Ele perguntou para o Kang se realmente não tinha nenhum problema em ficar com ela. Kang respondeu que não, e aproveitando, ele deu todos os outros presentes para ele, como seu presente de casamento. O carregador ficou sem graça, não sabia o que dizer. Kang também pediu uma coisa para ele. Ele queria que o carregador tomasse todas as poções de aumento de nível. Assim, garantindo que fique mais forte, não correndo o risco de ser destronado. E para garantir que o carregador não tente doar estas poções para alguém, Kang diz: "Se você não usar essas poções, eu te mato, entendeu?" O apavorado carregador entendeu. E Kang fica feliz. De repente, ele chama Lanovel, e ela, muito animada, na expectativa, diz que ele não precisa dar nada para ela. Kang apenas concorda, dizendo que nunca teve a intenção de dar algo para ela. Essa revelação deixa ela muito desanimada. Kang pede para ela o seguir, dizendo que agora irá mostrar o que é ser um verdadeiro herói. Ela volta a ficar animada, e com o rosto radiante, ela pergunta: o que vai fazer? Kang pegou a sua espada, e respondeu que vai fazer uma missão de conquista. O que deixa a Lanovel curiosa. Na próxima cena, estamos no meio de uma paisagem florestal. Lanovel pergunta o porquê de estarem naquele lugar, e Kang responde que há um problema neste local que precisa resolver. É mostrado uma grande árvore no centro da cidade. A Lanovel pergunta para Kang: que assuntos você tem aqui, no reino dos elfos?
Kang responde que tem a ver com a discriminação dos elfos com os humanos. Isso é um problema que deve ser resolvido. A Lanovel pergunta como ele vai fazer. Inocentemente, ela pergunta se ele vai conquistar o reino. Kang sorri, parabenizando a Lanovel por ela ter finalmente dado a resposta certa. De repente, seu inocente sorriso se transformou em uma expressão de choque, e logo em seguida, pavor. Completamente chocada, ela perguntou se isso é verdade. Kang mandou ela ficar quieta. De repente, alguém se aproximou deles. E quem havia chegado é o príncipe Nasus e a sua guarda-costas, dando ao herói as boas-vindas no reino de Elfheim. Dentro do palácio, estavam tendo um grande banquete, com comida, bebidas e música. Lanovel estava muito nervosa, totalmente desconfortável. Ao contrário dela, Kang estava totalmente despreocupado, o que deixa ela com inveja. Kang está achando a comida muito boa, mesmo com a falta de carne. Nasus agradece, ele explica que os elfos se alimentam especialmente de grãos e frutas. Não é que não possam comer outras coisas, mas sim, devido aos elementais. Eles não gostam do ato de ter que tirar a vida dos animais, até mesmo se irritam quando arrancam as folhas de pequenas plantas. Então, para ganhar as graças dos elementais, os elfos aceitaram se tornar vegetarianos. Infelizmente, a sua irmã, Sylvia, não compartilhava dessa ideia. Muitas vezes, ela saía de casa para caçar, depois que ela experimentou a carne, se tornou maníaca, e começou a atacar qualquer animal que passasse pela sua frente. Ela sempre foi pavio curto, e com mais, a sua impaciência, Nasus sentia muita pena daquele que fosse se casar com ela. Mas agora, ele se sente aliviado, já que agora, não tem mais que se preocupar com isso. Kang compreende, mas em sua mente, ele pensa que essas são apenas duas de muitos outros defeitos que ela tem. Se fosse para falar sobre os defeitos dela, ficariam conversando a noite inteira. Kang se sente muito aliviado de não ter mais que lidar com aquela garota. Nasus percebe algo diferente em Kang e perguntou se ele havia ficado mais forte. Kang responde que foi só um pouquinho. Mas na sua mente, ele fica surpreso, mesmo com a sua ocultação Rank S, o príncipe Nasus conseguiu perceber. Os dois começam a conversar, e Kang conta para ele toda a sua jornada. Nasus fica muito surpreso em saber que Kang, sozinho, conseguiu derrotar Nebius, o rei dragão fantasma. Ele sorri para Kang, enquanto serve uma bebida, ele demonstra estar feliz por estar ouvindo as grandes façanhas do lendário herói em pessoa. Kang sorriu de volta, enquanto pensa que o Nasus é muito diferente da sua irmã. Por 10 anos de convivência, ela era muito rude e sempre o tratou mal. Já o irmão dela é educado, cordial, fino e muito sofisticado. Se não fosse pela Sylvia compartilhar do mesmo ódio que o rei tem pelos humanos, Nasus com certeza teria se tornado um ótimo rei. Kang fica olhando para uma mulher atrás de Nasus, achando ela familiar. Ela olha de volta, e Kang a reconhece. Ela é a terceira elfa mais forte de Elfheim, perdendo apenas para o rei e o Nasus. Ele olha os status dela. Kang descobre que ela, na verdade, é uma meia-elfa, mas assim como Nasus, ela é da elite, ultrapassou o nível 999+. Seu trabalho é de ser uma cavaleira, sempre fiel e totalmente invicta. Todas as suas habilidades estão por volta do Rank A ou S. E o seu estado atual é determinada e empolgada. Kang se lembra que na primeira rodada, o golpe do príncipe só foi possível por causa dela. Nem mesmo o rei dos elfos teve chances contra esses dois. Ela é tão poderosa que conseguiu sozinha encarar todo o grupo do herói. Ela deu muito trabalho. Mas no fim, ela simplesmente foi derrotada pelo ridículo poder da amizade. Parando para pensar, nunca suspeitei que ela fosse uma mestiça. Tá aí uma coisa que eu não sabia. Interrompendo os seus pensamentos, Nasus apresentou a sua guarda-costas. Seu nome é Ares. Apesar de ter uma cara séria, ela é muito simpática. Ele revela que ela é uma mestiça. A sua avó era humana, e mesmo tendo sangue misturado
Com o seu talento, ela foi um dos poucos elfos que chegaram no nível de um cavaleiro real, mesmo não tendo uma ligação direta com a realeza. Ela é a prova viva de que os humanos e os elfos podem coexistir. Após ouvir isso, Kang entendeu o porquê dela ter se juntado ao Nasus. O atual rei dos elfos é completamente racista com os humanos, e com ela sendo mestiça, com certeza, ela deve ter tanto ódio do rei quanto o príncipe. De repente, a porta do salão foi aberta, e alguém muito irritado chamou pelo Nasus. Kang, em seus pensamentos, diz que na primeira rodada nunca havia se encontrado com o rei. Quem diria que esse dia chegaria tão rápido? Na frente de Nasus estava o rei dos elfos, o seu pai, completamente irritado. Ele perguntou para o seu filho: o que está fazendo? Nasus responde que estava apenas recebendo o herói. O rei fica ainda mais irritado, não acreditando que seu filho está sendo tão amigável com um humano, que quer se passar por herói. Ele lembra ao seu filho que foi essa raça que matou a sua filha. E agora, ele simplesmente trouxe um humano qualquer para dentro do seu reino. Kang fica chocado, mas não por causa do que ele disse, mas sim por outra coisa. Ele olha a janela de status do rei. Ele vê que o rei é um arquielfo, de nível 999+. Seu trabalho é de rei, e apenas a sua habilidade como um feiticeiro elemental é de rank S, todas as outras habilidades são de C para baixo, e o seu estado atual é furioso. Kang fica confuso, ele pode até ser o rei dos elfos, mas tirando o seu trabalho e a sua raça. Ele é apenas um elfo que chegou no nível máximo, e nada mais que isso. O rei continuou discutindo, mandando Nasus tirar aqueles humanos do reino. Lembrando novamente, que é por causa dessa raça inferior, que a sua irmã não está mais com eles. E também, diz que olhou através dos olhos dos elementais que estavam com ela, ele viu o medo, e a humilhação que ela passou, antes de morrer. Nasus entende, porém, com todo o respeito, ele diz que a culpa da morte dela não foi dos humanos, mas sim da arrogância dela, por ignorar a possibilidade de existir outro paraíso muito além do seu. Foi essa falta de visão que a levou à ruína. E se é mesmo verdade que ela sentiu medo e humilhação, então quer dizer que no fim, ela percebeu a realidade, mesmo que tenha sido muito tarde, como seu irmão de sangue. Sinto muito orgulho dela. O fato dela ter crescido um pouco me deixa muito feliz. O rei ficou completamente chocado, não acreditando nas coisas que o seu filho disse para sua própria irmã. Nesse momento, o rei invocou um grande elemental de fogo. Muito irritado, ele fala que Nasus não é mais o seu filho se voltou contra o seu próprio pai, o seu próprio povo. Já que se importa tanto com essas pragas, então morra junto com elas. O rei estava preparado para atacar, porém, de repente, ele começou a tossir. E num instante, o elemental de fogo desapareceu. O rei olhou para baixo, sem acreditar no que seus olhos estavam vendo. Em seu peito, estava o tesouro do seu reino. Ele a reconheceu como a espada elemental da luz, Endymion. Mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, ele caiu no chão, totalmente imóvel. Todos os elfos ficaram completamente chocados, não acreditando que o seu rei havia caído. Mas ao contrário dos outros, Nasus estava surpreso, mas satisfeito com o resultado. E ao seu lado, Kang se desculpa, e muito sem graça, explica que a sua mão escorregou. Na primeira rodada, o rei dos elfos foi morto pelo próprio filho. Com a morte do rei, Nasus finalmente tomou seu lugar de direito, como o novo rei de Elfheim. Ares, mesmo servindo fielmente o antigo rei dos elfos, nunca foi reconhecida como uma igual, então, não sentiu nenhum arrependimento de ter apontado a sua espada contra o seu antigo rei. E após Nasus tomar a coroa, ela jurou lealdade eterna ao novo rei dos elfos, Nasus, o único que havia como amiga. O novo rei estendeu a sua mão, pedindo para ela o acompanhar em direção da nova era dos elfos. O sábio das montanhas pediu ajuda para o herói, querendo que a filha do antigo rei dos elfos reine no lugar de Nasus, querendo que ele fosse impedido. E não era somente ele, até mesmo os reis de outras nações pediram para acabar com o Nasus. O motivo é que eles tinham medo da possibilidade de um novo golpe de estado ser influenciado pelo príncipe, que se tornou rei. O grupo do herói
com o apoio de todos os governos, levantaram as suas armas contra Nasus. E no final, Nasus foi derrotado, e Sylvie assumiu, como a nova rainha. Mas agora, nessa rodada, o imperador do Reino Sagrado acabou de saber que o rei dos elfos foi morto pelo herói invocado. Ele acha que esse era o plano do herói, desde sempre, assassinar todos os reis, para logo depois substituí-los e os usar como marionetes. Já sem esperanças, eles começam a pensar que fazer essa invocação foi um grande erro, se perguntando o que foi que fizeram. De repente, um mensageiro apareceu, informando que o herói está fazendo uma transmissão ao vivo para todos os outros reinos. Ele diz que a morte do rei elfo foi legítima defesa, já que foi o rei quem atacou primeiro, e o motivo foi apenas por ele ser um humano. Essa mensagem foi passada para o sábio das montanhas. Assim que ouviu a declaração de Kang, ele disse que isso não é nada bom. O imperador sagrado, junto de todos os outros reis, pensaram o mesmo. Uma grande crise foi simplesmente trocada por outra. No dia seguinte, vários humanos estavam querendo que os elfos fossem condenados. O rei dos elfos atacar o herói, só por ele ser um humano, isso é completamente ridículo. Enquanto isso acontecia, a professora moral apareceu, perguntando para Kang, o que foi que você fez? Ele responde, eu já disse, foi apenas autodefesa, ninguém me culpa pela morte do rei elfo, a minha reputação não foi afetada. Então, por que estou sendo julgado? A professora disse que isso é uma situação que nunca aconteceu antes. Normalmente, o rei elfo sempre cai na armadilha do príncipe, e ele sempre se torna o novo rei, para que o herói o derrotasse. Mas dessa vez, foi o próprio herói que matou o rei, e fez do príncipe o novo governante de Elfheim. Em todas as realidades, o herói sempre vence o rei Nasus, seja através de truques, ou fazendo a sua guarda-costas mudar de lado. O final sempre é o mesmo. Mas dessa vez, uma coisa nova aconteceu, algo que surpreendeu a todos, até mesmo aos superiores. Kang fica feliz, já que finalmente conseguiu chamar a atenção dos chefes. Ele pediu para receber um bônus especial, por trazer para eles uma novidade. A professora ficou irritada pela sua ousadia. Muito irritada, ela decide retornar para a sede e analisar com mais detalhes. Até lá, ela pede para ele ser legal com os seus companheiros. Kang responde que isso vai ser fácil, afinal, ele só tem 2 companheiros. Ainda mais irritada, ela manda ele ser legal até com os antigos companheiros. Kang, bem chateado, diz que vai pensar no caso. Ele não entende qual é o problema, já que as coisas não parecem tão ruins assim. Nesse momento, Ares aparece, dizendo que a situação pode não ser tão ruim, mas não quer dizer que seja boa. Kang olha para a caixa que ela estava carregando, e pergunta o que tem dentro. Ares responde que isso é um presente para o herói do novo rei dos elfos. Kang abre a caixa, e dentro dela tem 3 itens. O anel que melhora as habilidades de quem a usa, a tiara do grão do élfico, que aumenta a quantia de experiência, e a seiva da árvore do mundo, que contém o segredo do início do mundo. Esses presentes deixaram o Kang muito feliz. Com eles, ele vai poder ficar ainda mais forte. Considerando o rei Nasus como seu melhor patrocinador, logo depois do rei demônio. De repente, Ares se aproxima de Kang. Ela diz que durante a sua vida toda, ela nunca teve um amigo, sempre foi vista apenas como uma mestiça sem importância. Apenas um erro, e nada mais. Teve um tempo em que eu queria fugir. Mas na época, era apenas uma criança, então decidi aguentar, até ter o físico, e a força para seguir sozinha. Foi nesse período que Nasus me encontrou, e viu o meu talento. Querendo ir embora por não ser reconhecida pela família que me criou. Acabei sendo reconhecida pelo príncipe da raça que me rejeitou. Eu sabia que Nasus era muito curioso, e depois de me conhecer, ele ficou interessado nos humanos, acreditando que poderiam ter algum potencial. Mas infelizmente, o antigo rei não pensava desse jeito, ele havia ficado cego, por causa da sua raiva pelos seres humanos. Eu admito, fiquei muito preocupada, já que a qualquer momento, uma guerra poderia estourar, e eu teria que dar a minha vida por um rei que nunca me respeitou. Mas, quando vi a Endymion,
perfurar o coração do rei. A primeira coisa que senti foi alívio. Eu sei, não deveria estar feliz pela morte do rei. Mas olhando pelo outro lado, fico feliz de não ter mais que me preocupar com a guerra. Talvez essa invasão dos humanos seja uma punição pelos meus pensamentos vis. Kang olhou para ela e disse: "Do que você está falando? Por que está tão preocupada, quando tem um herói misericordioso bem aqui? Não tem como eu perder uma oportunidade de aumentar a minha reputação e as minhas conquistas."